Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa playlist de legislação do SUS. Essa vai ser a penúltima aula sobre a Lei 8080, a lei maior que rege a saúde no nosso país e fundamentalmente importante para toda e qualquer prova de concurso, residência que você vá fazer na área da saúde. Então, a gente precisa realmente, eu quis detalhar essa lei por ser muito extensa e eu oriento que você também, quando for estudar no seu dia a dia, você faça isso, você estude ela fracionada para que não gere um peso aí na sua mente a compreensão da lei como um todo e para que você consiga ir compreendendo cada parte dela, tá? Para um estudo qualificado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Gisele Rios, enfermeira, já fui como você, concurseira, concurseira, hoje sou concursada, mentora de estudo para concurso na área de enfermagem e venho nas redes sociais trazendo tanto aulas de legislação do SUS e enfermagem, quanto nas redes sociais trabalhando com mentorias de estudo para concurso. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Aqui será sobre a Lei 8080, artigos 19 a 26. E aí, essa, como eu falei, é a penúltima aula da Lei 8080. Então, vamos lá começar com tudo, tá? E eu quero que você fique aqui até o final para compreender realmente todos esses artigos, para estudar de forma assertiva para a sua prova. Então, vamos lá. Em alguns momentos, vocês vão perceber que eu vou olhar aqui para baixo, mas é porque eu estou espelhando a tela do meu iPad para você. Então, eu vou precisar olhar para fazer todos os destaques adequados para esse nosso estudo, tá? Então, aqui no artigo 19, a gente vai estudar o subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Então, é muito importante, ele cai em provas, tá? E principalmente quando quiser avaliar mesmo esse candidato, se ele está realmente preparado, se ele tem domínio do conhecimento, certo? Então, o subsistema de atenção à saúde indígena, aqui no artigo 19, né? No 19b, ele traz instituído o subsistema de atenção à saúde indígena, componente do SUS, com o qual funcionará em perfeita integração. Então, aqui, eu até destaquei subsistema, e eu vou deixar todo, subsistema de atenção à saúde indígena, e aí entendam aqui, ó, como componente do SUS. O que é que eu quero que você perceba nesse ponto, tá? Vamos imaginar aqui o SUS, e aí eu vou fazer um círculo. Não prestem atenção no meu desenho, que eles são maravilhosos, mas é para que você entenda. Tudo isso é técnica de estudo, tá? Então eu gosto de facilitar para vocês. Então percebam, aqui, esse círculo maior é o nosso SUS, tá? Não vou deixar ele dentro, vou deixar ele fora para não confundir vocês. Esse aqui é o nosso SUS, tá? Como um todo. E aí, onde que está localizado o subsistema de atenção à saúde indígena? Aqui dentro, tá? Aqui é o nosso SASI. SASI-SUS, tá? O subsistema de atenção à saúde indígena. Então, quando você for fazer provas, você precisa entender que ele é um subsistema que está dentro do componente maior, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Ok? Entendido isso? Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. Então, percebam aqui o financiamento do subsistema de atenção à saúde indígena é responsabilidade da União, tá? Se a questão vier trazendo para você que é de responsabilidade dos estados, dos municípios, não. A responsabilidade é da União, certo? O SUS promoverá a articulação do subsistema instituído por essa lei com órgãos responsáveis pela política indígena do país, tá? Então, FUNAI, por exemplo, o SUS vai promover essa articulação entre o subsistema e órgãos responsáveis pela política indígena no país. Aqui no inciso E diz assim: estados, municípios e outras instituições governamentais e não governamentais poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações. Aqui eu quero que vocês percebam a palavra complementarmente, porque a gente percebeu que a responsabilidade direta é da União, tá?
Mas estados, municípios, instituições governamentais e não governamentais, tá? Percebam aqui também que há essa inclusão de não governamentais, porque às vezes a gente fica tão focado na prova que precisa ser realmente instituições governamentais, que aí acaba marcando essa alternativa como falsa. E não, as não governamentais aqui podem ser incluídas, desde que de forma complementar, tá? No custeio das ações. E aí, a União instituirá um mecanismo de financiamento específico para estados, Distrito Federal e município, sempre que houver a necessidade de atenção secundária e terciária fora dos territórios indígenas, certo? Então, como a gente viu aqui, que eles vão atuar, eles podem, né? Não é que eles vão, eles podem atuar de forma complementar. Aqui, esse inciso primeiro já traz como será essa questão, essa regulamentação, tá? Então, a União é que institui o mecanismo de financiamento, é que ela dita, né, como vai ser essa questão para estados e municípios, tá? A União deverá assegurar aporte adicional de recursos não previstos nos planos de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas, DISEIs, ao subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Então, aqui, mais uma vez, vem reforçar a responsabilidade da União com relação à questão dos recursos, tá? Deverá ser garantida a inclusão dos povos indígenas nos planos emergenciais para atendimento dos pacientes graves das secretarias municipais e estaduais de saúde, explicitados os fluxos e as referências para atendimento em tempo oportuno. Então, aqui a gente vê, tá? Como se trata de uma população especial, tá? A gente sabe aqui que é uma população especial, tem todo um regramento que vocês vão ver aqui comigo nos outros incisos aqui. Perceba que precisa sim estar lá caracterizado nos planos emergenciais de atendimento. Por exemplo, a gente teve situações como a pandemia de Covid. Então, existia um fluxo de atendimento emergencial. Então, precisa também aqui ser incluídos povos indígenas nesses fluxos emergenciais, tá? A gente precisa ter esse tipo de olhar, tá? É direito deles e isso está aqui em lei, então precisa ser cumprido, tá bom? Explicitando os fluxos de referência para atendimento em tempo oportuno, tá, gente? Isso aqui é muito importante, essas duas observações aqui para vocês. Eu deixei até destacado em amarelinho, porque é muito importante, tá? Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para atenção à saúde indígena, que deve pautar de uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional. Então, percebam aqui o que eu falei. Por se tratar de uma população especial, deve obrigatoriamente, aqui não é um acordo, tá, gente? É questão de obrigação mesmo, obrigação por lei, tá? Como a gente está vendo aqui. Obrigatoriamente levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura desses povos, tá? Isso está disposto em lei e precisa ser cumprido. E aí a gente entendendo aqui que a abordagem deve ser global realmente, levando em consideração a assistência à saúde, saneamento, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional, tá? Aqui na letra G diz: o subsistema de atenção à saúde indígena deve ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tá? Isso aqui eu acredito que já ficou realmente na mente de vocês, a gente já trabalhou muito bem isso aqui. E aí, o subsistema, por ser um componente do SUS, ele também segue essas mesmas questões, tá? Descentralização, hierarquização e regionalização, certo? As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como Conselho Nacional de Saúde, conselhos estaduais e municipais, quando for o caso, tá? E aí, lembrando que também essa população tem participação nas conferências de saúde, certo?
e eles têm também a Conferência de Saúde Indígena, tá? A título aqui de complementar para vocês esse conhecimento. Então, eles têm direito de participar, vou colocar aqui para vocês, direito de participar desses organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tá? E aqui, só marcando também que é super importante a questão de ser um sistema descentralizado, hierarquizado e regionalizado, assim como o nosso SUS, o subsistema também, por ser um componente dele, tá? Acredito que aqui deu para ficar bem organizadinho na mente de vocês essa questão do subsistema de atenção à saúde indígena. Se você entende que o meu conteúdo, a minha aula está aqui te ajudando a compreender muito melhor, deixe o seu like aqui, que é muito bom para mim saber que eu estou conseguindo ajudar vocês. Coloquem aqui nos comentários as impressões da aula, as dúvidas da aula e sugestões de outras aulas que vocês precisem aqui na nossa playlist de legislação do SUS, que vai ser um prazer gravar aqui para vocês. Continuando, agora nós vamos falar sobre o subsistema de atendimento e internação domiciliar. Esse aqui é bem pequenininho, super fácil de compreender. Vocês vão ver que vão conseguir compreender e realmente quando chegar na hora da sua prova você vai gabaritar as questões sobre esse tema, tá? Então, do subsistema de atendimento e internação domiciliar, o que é que a gente precisa entender, tá? São estabelecidos no âmbito do SUS o atendimento e a internação domiciliar. Então, esse aqui é o primeiro ponto. A gente pode ter atendimento domiciliar e internação domiciliar. Na modalidade de atendimento e internação domiciliar, inclui principalmente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes no domicílio. Quer dizer que são só esses? Não, aqui no final a gente percebe que, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em domicílio. Mas o que a lei aponta, né, especificamente, explicitamente para a gente são esses aqui, e é importante que você lembre disso na hora da sua prova, tá? Para conseguir fazer a questão com assertividade, certo? O atendimento e a internação domiciliares são realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora, certo? Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a gente vai entender que a gente vai atuar tanto na prevenção, quanto no tratamento, quanto na reabilitação desse paciente, certo? Então, realmente é essa sensação de completude mesmo, certo? O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com a expressa concordância do paciente e da sua família. Isso aqui eu vou até destacar de uma cor diferente, porque é muito importante, certo? Qualquer prova, qualquer banca pode trazer para você, por exemplo, que basta que tenha uma indicação médica, ou que basta a concordância da família do paciente, ou que, por exemplo, diga que basta que a equipe de enfermagem, fisioterapia e psicologia indique. Não, tá, gente? Precisa ser exatamente como está explícito aqui. Precisa que haja uma indicação médica e precisa, conjuntamente a essa indicação, a concordância do paciente e da sua família, para que essa internação e esse atendimento eles aconteçam, tá bom? Como eu falei, é bem pequenininho essa parte, super fácil de compreender, tá? Bem tranquilo, e o ponto mais importante aqui é esse que eu trouxe para vocês, tá? Lembrem da equipe que compõe, lembrem que a gente precisa trabalhar de forma integral e lembrem as condições para que esse atendimento e internamento aconteçam. Sabendo isso aqui, vocês vão conseguir fazer qualquer questão que traga perguntando sobre esse tema, certo? Continuando. Agora, nós vamos entender sobre a assistência terapêutica e a incorporação da tecnologia em saúde, tá? Esse ponto também é bastante importante, então vamos entender. A assistência terapêutica integral, que define, né, que refere à linha D do inciso 1 do artigo 6 desse artigo, então a gente já estudou a questão da assistência terapêutica integral lá,
no artigo 6, e agora a gente vai entender como isso acontece. Então, o que é que precisa, né? Em que é que consiste? Aí eu vou aumentar aqui para você um pouquinho, para ficar mais fácil a visualização. Então, em que é que consiste essa questão da assistência terapêutica integral, tá? A dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para doença ou agravo a ser tratado. Então, eu não sei se vocês já viram, acredito que não, tá? A minha aula aqui sobre o decreto 7.508, que ele vem regulamentar aqui a Lei 8080. Se você não viu, não se apressa, tá? É interessante realmente que você veja após a conclusão aqui do estudo da Lei 8080, porque ele vem regulamentar ela. Então, aqui você tem uma visão e lá você vai aprofundar, tá? Então, lá no decreto, ele fala sobre a questão das diretrizes terapêuticas, os protocolos clínicos, tá? E aí vocês vão entender melhor essa parte aqui. Mas você precisa saber que a assistência terapêutica integral consiste em que a dispensação dos medicamentos e produtos para a saúde a prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas e definidas em protocolo clínico para a doença ou agravo que vai ser tratado, tá? E 2, a oferta de procedimentos terapêuticos em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar sejam constantes nas tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. Então, esses dois itens aqui é no que consiste a assistência terapêutica integral, tá? Para que isso fique bem claro na sua mente, ok? Aqui no N, a gente tem que, para efeitos do disposto do artigo 19M, que foi o que a gente acabou de ver, são adotadas as seguintes definições. Então, quando ele fala aqui sobre produtos de interesse para a saúde, a gente tem aqui, ó, os produtos de interesse para a saúde. Então, órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos são produtos de interesse para a saúde, tá? E quando ele fala em protocolo clínico e diretriz terapêutica, o documento ele estabelece critérios para que aconteça, né, o diagnóstico da doença ou agravo à saúde, o tratamento preconizado com medicamentos, e demais produtos apropriados quando couber. Ele vai falar sobre as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS, tá? E aí, como eu falei para vocês, não fiquem aflitos agora com isso aqui, porque isso aqui que você está começando a ver, você vai aprofundar o seu conhecimento lá na aula de decreto 7.508, que trata realmente aqui dessa questão da diretriz terapêutica e dos protocolos clínicos, tá bom? Não se preocupa que isso vai ficar bem certinho aí na mente de vocês, sem problema algum. Deixa eu voltar aqui para o tamanho normal. E aí a gente tem aqui, ó, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença. Então, não quer dizer que no início da doença ele vai começar com uma medicação ou um tratamento e vai ter que seguir ao longo dela. À medida que a doença evolui, que aquele agravo evolui, também precisa ter lá no protocolo e nas diretrizes como que vai ser feito esse tratamento em cada fase dessa doença, tá certo? Bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia e surgimento de intolerância ou reação adversa relevante provocados pelo medicamento, produto ou procedimento de primeira escolha. Então, isso aqui também é bem importante que vocês tenham a compreensão. Aqui eu não quero que você decore, tá? Porque se você decorar agora, muito provavelmente, se você não revisar constantemente, você vai esquecer. Mas eu quero que você entenda, tá? Existe um protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas, eles precisam estabelecer lá qual o medicamento que vai se utilizar para cada doença ou agravo, qual o medicamento de primeira escolha, qual o medicamento de segunda escolha, se o paciente apresentar alguma reação adversa provocada por esse medicamento que estava lá instituído, qual a segunda escolha, o que é que vai precisar ser feito, como que vai modificar. Outra coisa, dependendo da evolução da doença, ele estava de tal forma, a doença estava em estágio inicial, usa-se essa
medicação aqui, mas ela evoluiu, então a gente usa essa daqui. Tá entendendo o tipo de compreensão que eu quero que você tenha? É isso, esse raciocínio na sua mente, nada de decorar, certo? Continuando aqui. Em qualquer caso, os medicamentos ou produtos de que trata o caput desse artigo serão aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde que trata o protocolo. Então, aqui entendam, né, e lembrem que ele sempre vai ser avaliado quanto à eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade, tá? Na falta de protocolo ou diretriz terapêutica, a dispensação será realizada. Então, a gente tem aqui, como eu falei para vocês, na letra O, quando a gente tem isso estabelecido. Mas aqui na letra P, se a gente não tem protocolo ou dispensação ou diretriz terapêutica para determinado agravo ou doença, se foi algo inusitado, algo novo, como é que acontece a dispensação? Então, com base nas relações de medicamentos instituídos pelo gestor federal do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na comissão intergestores tripartite, tá? Isso aqui é muito importante. As bancas podem querer te confundir, colocar que é bipartite, que é colocar na intersetorial, então não é. É a tripartite, tá? No âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores do SUS, estaduais do SUS, e responsabilidade pelo fornecimento será pactuada aqui sim na comissão intergestores bipartite, tá? E no âmbito do município, de forma também suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS de responsabilidade pelo fornecimento, será pactuada no Conselho Municipal de Saúde, tá, gente? Então percebam que dependendo de onde aconteça, a pactuação acontece em diferentes esferas, tá? A nível nacional, comissão tripartite, a nível estadual e distrital, bipartite, e a nível municipal, no Conselho Municipal de Saúde. Ok? Entendido isso? E aí nós vamos aqui para a letra Q, tá? A incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição e alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do SUS. Então, existe uma comissão realmente para avaliar todas essas questões e ela vai assessorar o Ministério da Saúde, tá? Percebam aqui essa palavrinha, que é muito importante para que não seja confundido na hora da sua prova, para que não troquem ela e coloquem, por exemplo, que o Ministério da Saúde está subordinado a essa comissão, por exemplo. Não, ela assessora o Ministério da Saúde, tá? E aí, essa Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia, ela tem uma composição, e aqui eu trouxe para você, claro, eu não ia deixar de trazer essa parte aqui. Então, como é que é a composição? Vou colocar aqui, composição. A gente vai ter, eita, ficou aqui no cantinho. A gente vai ter um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde. A gente vai ter outro representante, né? Mais um representante especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina. E a gente vai ter mais um representante especialista na área, indicado pela Associação Médica Brasileira. Então, perceba que a gente tem aqui 3 representantes, tá certo? 3 representantes nessa composição. E aí, cada um com a sua indicação específica, tá bom? E aí, a gente conclui aqui essa parte da assistência terapêutica e incorporação de tecnologia em saúde. Super tranquilo de estudar e, como eu falei, vocês vão aprofundar muito mais esse conhecimento dessa questão aqui, lá no Decreto 7.508. Vai ficar muito mais claro quando você associar essas informações aqui com o que tem lá, tá bom? Lembrando que se a minha aula está te ajudando, se a forma com que eu estou ensinando está sendo mais fácil e mais leve de compreender esse assunto, deixa aqui o seu like, coloca nos comentários, que é muito bom para mim saber desse feedback de vocês mesmo, tá bom?
Continuem aqui comigo, a gente está já acabando, está pertinho, tá? Não desiste agora, que é muito importante para a sua prova esses temas, tá? Então, agora a gente vai falar sobre os serviços privados de assistência à saúde com relação ao seu funcionamento. Então, como é que acontece? A gente já falou isso aqui um pouquinho lá na parte de Constituição, da saúde na Constituição, quando a gente viu que os serviços privados, eles atuam de forma complementar, tá? Mas aqui a gente vai entender um pouquinho melhor esse funcionamento, tá? Então, os serviços privados de assistência à saúde caracterizam pela atuação por iniciativa própria. Isso aqui é muito importante, tá? Não há nenhuma imposição, é iniciativa própria mesmo, dos profissionais liberais legalmente habilitados e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde, tá? E aí o artigo 21, ele traz aqui pra gente algo que a gente já viu, né? Que a gente vai reforçar aqui. A assistência à saúde, ela é livre à iniciativa privada, certo? Porém, na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pela direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para o seu funcionamento. Então, não é porque eles funcionam, né, de forma privada que eles não têm regras. Eles precisam, sim, observar os princípios éticos e as normas expedidas pela Direção Nacional do SUS, tá? Vou destacar isso aqui para você. Ó, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pela Direção Nacional do SUS, tá? A gente precisa ter uma regulamentação, certo? E aqui, no artigo 23, é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Lembra que eu falei para vocês, lá no nosso estudo, que era proibido, salvo algumas exceções? Chegamos aqui às exceções. Se você vem estudando comigo toda essa série de aulas, você vai lembrar que eu falei, calma que a gente vai ver essas exceções. Então, aqui são as exceções. Então, perceba que o artigo 23 traz para a gente que é permitida, tá? A participação direta ou indireta, inclusive controle de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde, nos seguintes casos. Gi, é sempre? Não. É nos seguintes casos. E que casos são esses? Vamos entender, tá? Vou mais uma vez dar um zoom aqui. Deixa eu olhar se ficou bom. Então, primeira situação em que pode ter esse tipo de participação. Então, doações de organismos internacionais vinculados, percebam, vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica, de financiamento e empréstimos, tá? Então, é qualquer organismo internacional? Não. São os vinculados à ONU, tá? De entidades de cooperação técnica, de financiamento e de empréstimos. Segunda situação, qual é? Pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral, inclusive filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica geral e clínica especializada e ações e pesquisas de planejamento familiar. Desculpa a falha na voz, deixa eu tomar um pouquinho de água. Então, ações e pesquisas de planejamento familiar. Esses dois aqui estão relacionados ao segundo ponto, tá? E o terceiro, qual seria? Serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a Seguridade Social, tá? Percebam que isso aqui é importante, sem qualquer ônus para a Seguridade Social. E são empresas, serviços de saúde mantidos sem finalidade lucrativa, mantido por empresa para atendimento de quem? De seus empregados e dependentes, tá? Não é para atendimento geral, é daquela empresa para atendimento de seus empregados e dependentes, sem ônus para a Seguridade Social. Então, essas três situações é que caracterizam aqui quando que pode ter a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no nosso país.
Qualquer outra situação é vedado, como a gente já tinha visto. Ok, fechamos esse. Vamos para o próximo. Aguenta aí que a gente está já acabando. Então, agora, a gente vai falar sobre os serviços privados, ainda continuando, só que agora a questão da participação complementar. A gente viu do funcionamento, quase não sai, ia falar financiamento. A gente viu do funcionamento e agora a gente vai ver a participação complementar. Então, quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população para determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, tá? Então, perceba, quando é que ele recorre à iniciativa privada? Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial da população, tá? Não é em qualquer situação, eu quero, eu vou. Não. É só quando ele não tem condições por conta própria, tá? E aí ele pode sim recorrer aos serviços da iniciativa privada. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio observadas a respeito às normas de direito público. Percebam, é de qualquer forma que acontece essa complementação da iniciativa privada? Não, ela precisa estar documentada. Documentada como? Através de contrato ou convênio. Vou destacar aqui para você que é importante: contrato ou convênio. E nesse vai ser observada as normas de direito público. Gi, mas não está falando sobre iniciativa privada, serviço privado, mas ele está atuando de forma complementar ao SUS, segundo diretrizes deste, e vai precisar seguir as normas de direito público. Ok? Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS. Isso aqui a gente já tinha visto, né? Aqui só reforçando mais uma vez que sempre vai ser priorizado as filantrópicas e sem fins lucrativos, tá? É questão de priorização, tá? Preferência, ó, aqui o nome mesmo já diz. Preferência, certo? Os critérios e valores para remuneração de serviços e parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde, tá? Então, perceba aqui que é aprovação pela Direção Nacional do SUS e aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Isso aqui também é muito importante que você saiba. Na fixação de critérios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remuneração aludida nesse artigo, a direção do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade da execução dos serviços contratados, tá? Então, ele precisa realmente passar aquele valor, mas fundamentando que ali consegue sim ter a qualidade naquele serviço que está sendo prestado pela iniciativa privada, de forma complementar. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantendo o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, tá certo? Então, isso aqui também eu já tinha passado para vocês. Por mais que seja serviço ofertado pela iniciativa privada de forma complementar, eles precisam seguir os princípios e diretrizes do SUS, certo? Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. É vedado, por isso aqui que eu coloquei, ó, um X bem grande na frente, tá? Então, chefia, cargo de confiança não pode, certo? Os valores de que trata o caput desse artigo para o conjunto da remuneração dos serviços de saúde serão definidos no mês de dezembro de cada ano, por meio do ato do Ministério da Saúde, devendo buscar garantia de qualidade no atendimento, equilíbrio econômico e financeiro na prestação de serviço e a preservação do valor real destinado à remuneração dos serviços, observada a responsabilidade orçamentária e financeira. O que é que eu quero que você lembre desse ponto aqui, tá? Quando a gente tem data, e até eu trouxe aqui o calendário, é muito importante que você lembre, tá? Porque isso pode ser cobrado na sua prova.
Então, a fixação dos valores, tá? Das remunerações desses serviços serão feitos sempre no mês de dezembro de cada ano, tá? E aí a gente fecha essa parte aqui dos serviços privados de assistência à saúde, tanto a questão do funcionamento que a gente viu, como aqui da participação complementar. Continuando, a gente chega ao telesaúde, é o nosso último ponto. Se você foi guerreiro, se você foi guerreira até aqui, comenta aqui, Gi, eu cheguei até o final, eu fui até o fim, tá? Que eu com certeza vou saber, daqui a algum tempo você vai voltar aqui dizendo que foi aprovado, que foi aprovada, com a minha ajuda aqui dessas aulas, tá? E lembrando, deixe seu like se a minha aula está te ajudando. Com relação ao telesaúde, tá? Nosso último tópico dessa aula de hoje. O que é que a gente precisa saber? Deixa eu marcar aqui, telesaúde. Então, o que é que a gente precisa saber? A telesaúde abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área de saúde, regulamentadas pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal e obedecerá aos seguintes princípios. Então, aqui, já de cara, a gente tem os princípios do telesaúde, tá? Deixa eu destacar aqui para vocês. Princípios. Então, lembrem, primeiro, sempre quando você for estudar princípios, diretrizes, tenta ver primeiro quantos são. Sabendo quantos são, você vai estudando aos pouquinhos, revisitando isso aqui aos pouquinhos e vai conseguir lembrar. Depois de entender quantos são, eu gosto sempre de pegar palavras-chave em relação a cada um desses tópicos, para que você, lembrando a palavra-chave, você consiga lembrar desse princípio. Então, primeiro, autonomia do profissional de saúde. Então, qual seria a palavra-chave? Autonomia, certo? Segundo, consentimento livre e informado ao paciente. Consentimento, tá? Direito de recusa ao atendimento na modalidade telesaúde, com garantia de atendimento presencial sempre que solicitado. Direito de recusa, tá? Dignidade e valorização do profissional de saúde. Palavra-chave, aqui eu colocaria valorização, tá? Assistência segura com qualidade ao paciente. Então, aqui a gente tem segurança e qualidade. Confidencialidade dos dados, muito importante, principalmente atualmente, tá, gente? Isso aqui é necessário. Todos esses pontos são importantes, mas isso aqui precisa realmente ter muito cuidado. Promoção da universalização de acesso dos brasileiros às ações e serviços de saúde. Então, aqui a gente tem a universalização, tá? Estrita observância das atribuições legais de cada profissão. Atribuições legais. E responsabilidade digital, tá? Responsabilidade. Então, esses 9 tópicos aqui são os princípios que regem a telesaúde, tá? Primeiro ponto que você precisa saber. O que é que eu digo para você? Elabore material de revisão ativa sobre esse conteúdo. Então, coloca no flashcard mesmo quais são os princípios da telesaúde na frente. Atrás você coloca esses 9 itens, destacando as palavras-chave. Visualizando esse conteúdo com frequência, não tem como você não aprender, certo? Continuando. Para fins desta lei, considera-se telesaúde a modalidade de prestação de serviços de saúde à distância, por meio da utilização de tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens e outras formas adequadas. Então, o que é que a gente tem aqui, gente? Aqui a gente tem exatamente o conceito de telesaúde, tá? Bem importante que vocês entendam, tá? Não procura gravar, procura entender. Vai ser muito mais fácil para você fazer as questões. E outra coisa, falando em questões que eu sempre bato nessa tecla e sempre vou bater. Estudou um assunto aqui, vai treinar. Pega um caderno de questões sobre esse tema e vai resolver para ver como esse conteúdo que eu estou te ensinando é abordado nas provas, tá? Quando você alia esse estudo com a resolução de questões, você potencializa muito mais o seu aprendizado, ok?
Ao profissional de saúde são asseguradas a liberdade e a completa independência de decidir sobre a utilização ou não da telesaúde, inclusive com relação à primeira consulta, atendimento ou procedimento, e poderá indicar a utilização de atendimento presencial ou optar por ele sempre que entender necessário. Então, isso aqui está falando realmente da liberdade desse profissional, de entender o que é melhor em cada momento e decidir se ele quer ou não participar dessa questão do telesaúde, tá? Compete aos conselhos federais de fiscalização do exercício profissional a normatização ética relativa à prestação dos serviços previstos nesse título, aplicando-se padrões normativos adotados para as modalidades de atendimento presencial, no que não coincidem com os preceitos dessa lei, que não colidirem com os preceitos desta lei, tá? Então, é bem importante aqui a questão da fiscalização pelos conselhos. Conselhos federais, fiscalização, tá? Aqui, na letra C, a gente trouxe a liberdade e completa independência do profissional, certo? E aqui, no E, a gente tem, na prestação de serviços por telesaúde, serão observadas as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para o seu funcionamento, observada a competência dos demais órgãos regulamentadores, tá bom? Letra F, a gente tem aqui ato normativo que pretenda restringir a prestação de serviço de telesaúde deverá demonstrar a imprescindibilidade da medida para que sejam evitados danos à saúde dos pacientes. Então, se não pode acontecer, tem que estar lá especificado por que não pode acontecer, para evitar danos ao paciente, certo? A prática de telesaúde deve seguir as seguintes determinações. A gente viu os princípios, são importantes, e aqui a gente tem algumas determinações que essa prática do telesaúde precisa seguir. Então, a prática deve seguir determinações. Quais são elas? Ser realizada por consentimento livre e esclarecido do paciente ou de seu representante legal, sob responsabilidade do profissional de saúde, tá? Prestar obediência aos ditames a questão do Marco Civil da Internet, a Lei do Ato Médico, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código de Defesa do Consumidor e as hipóteses cabíveis aos ditames da Lei do Prontuário Eletrônico. Então, isso aqui precisa ser observado. Não é questão de será que eu tenho que fazer? Não, é obrigação do profissional, tá? Seguir esses ditames, a obediência a esses ditames, certo? E aqui no H é dispensada a inscrição secundária ou complementar do profissional de saúde que exercer profissão em outra jurisdição exclusivamente por meio da modalidade de telesaúde. O que é que eu quero que você entenda aqui? Eu sou enfermeira, tá? E eu atuo no meu estado. Meu estado é Alagoas. Se eu vou prestar um atendimento presencial em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, eu preciso ter inscrições secundárias para prestar esse atendimento. Mas é diferente no caso da telesaúde, tá? Então, o telesaúde, o profissional, ele só precisa ter a inscrição daquele local em que ele faz atendimento presencial, da sua inscrição principal, tá? Então, se eu fosse realizar um atendimento por telesaúde que fosse para alguém da região norte do Brasil, lá do Amazonas, eu não precisaria fazer uma inscrição secundária, desde que exclusivamente, como está aqui, por meio da modalidade do telesaúde. Presencial precisa, tá? Deu para entender? Pronto. Esse ponto é o que a gente tem para tratar sobre a questão do telesaúde. Como eu falei para vocês, esse era o nosso último tópico. Foi um prazer ter você aqui. Eu espero te ver na nossa próxima e última aula sobre a Lei 8080 para a gente fechar com chave de ouro todo o entendimento desse assunto, tá bom? Se você gostou dessa aula, se ela te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu like para eu entender que eu te ajudei. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para que sempre que eu traga novas aulas, você seja notificado. Até a próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.